tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Filipenses, capítulo 3, do verso 7 em diante. Aleluia, vamos orar ao Senhor, Filipenses 3, 7 em diante. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, me coloco diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha falar, ministrar, venha, Senhor Jesus, falar conosco nessa tarde que eu te peço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui a respeito de Paulo falando, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por amor de Cristo. Então Paulo estava referindo aqui, que ele tinha ali um privilégio entre os judeus, ele estava sendo até ali, ele era tão instruído na lei, ele era tão instruído nas coisas ali do judaísmo, da lei, que ele tinha ali um privilégio, e ele talvez fosse ali um dos que era a esperança daqueles homens, dos fariseus ali, dos galileus, para tomar o lugar de Gamaliel, que era o mestre deles ali no judaísmo. Mas ele diz que, mas para mim o que era ganho, reputei por perda, por amor de Cristo. Isso quer dizer, quando ele aceitou Jesus, ele perdeu todo aquele privilégio, de poder ali tomar o lugar de Gamaliel, que era um lugar de honra diante daqueles homens judeus, diante dos homens, mas que para Deus, ele falou que reputou isso perda por amor de Cristo. Quer dizer, ele fez isso por amor de Cristo, aquilo que ele poderia ter de ali diante do homem, a honra do homem, ele preferiu abrir mão por amor a Cristo, E na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Então ele diz aqui, quando ele conheceu Jesus, ele adquiriu através dessa experiência com Jesus ali, um amor tão grande por Deus que ele abriu espontaneamente mão de tudo aquilo, de todo o privilégio que ele poderia ter, pelo qual sofri perda de todas as coisas. Então, aqui, em nome de Jesus, ele abriu mão de todo o privilégio que ele tinha, aleluia, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, ele abriu mão de todo e qualquer privilégio que ele poderia ter para seguir a Cristo. É o que nós devemos fazer. Que tudo aquilo que possa ser impedimento de servirmos a Cristo, que a gente realmente deixe de lado, deixe para trás e siga somente a Jesus Cristo. Aleluia! E seja achado nele, não tenho ainda justiça que vem da lei. Então ele dizendo, ele abriu mão de tudo para que ele fosse achado em Cristo Jesus, pela fé viva, para que ele pudesse ali fazer de Jesus o objetivo de vida dele. Não tenho a minha justiça, quer dizer, a justiça, dele própria não era perfeita, não era, não tinha como ele ser em excelência, que vem da lei. Aleluia, quer dizer, ele servia a lei, mas não era perfeito, aleluia. Somente Jesus perfeito que veio para nos libertar de todo o mal, glória a Deus. Mas a que vem pela fé de Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Então quer dizer, não tenho a minha justiça. Ele não consegue ser justo, não consegue ser perfeito, mas a que vem, de Jesus e de Deus, essa sim é a que produz a fé, que produz a esperança, É uma justiça irrepreensível, é uma justiça que só é possível através da cruz, é uma perfeição que só vem através de Jesus. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, então ele passou a ter fé e a conhecer aqui o que Jesus fez por nós através da cruz e a comunicação das suas aflições. Então foi através do que Jesus fez, que Jesus passou, a aflição de Jesus na cruz, que pôde então agora alcançar Paulo, Mesmo Jesus já tendo passado pela cruz, ele agora ainda alcança pessoas, ele ainda alcança corações, ele ainda transforma vidas, E a vida de Paulo estava sendo transformada por esse privilégio da virtude do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E sendo conforme a sua morte, por esse versículo, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então aqui
Ele está dizendo que através da morte de Jesus, ele conseguiu ser alcançado, e então ali as vendas dos olhos de Paulo caíram, né? Então Jesus precisou passar, né, pela morte. Ele precisou passar ali por aquele momento de aflição, né, pela via dolorosa. Ele precisou passar por tudo aquilo para que nós conhecêssemos o amor dele por nós. Aleluia! Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aleluia, né? Então, Paulo ali conheceu o amor de Jesus, ele creu, ele teve a ressurreição da vida dele ali em vida, né? Ele foi ressuscitado na vida dele, quer dizer, produzindo vida espiritual, porque quando a gente não conhece a Jesus, está no pecado, nós temos a morte espiritual. Mas então Paulo foi agraciado aqui com a ressurreição, né, espiritual dele, a morte do pecado e agora sim a vida, para trazer agora ali uma esperança da ressurreição dos mortos quando Jesus voltar. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então Paulo dizendo, não que quando a gente aceita Jesus a gente tenha alcançado essa ressurreição ou a perfeição, né? Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, né? Mas ele tem essa misericórdia do Senhor, mesmo não sendo perfeito. Por isso Jesus passou pela cruz. Mas prossigo para alcançar aquilo que para mim, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Então agora Paulo está dizendo, né, que ele prossegue, que ele anseia, né, em prosseguir ali, seguindo Jesus para o alvo que é, né, que é a ressurreição dos mortos, que o alvo é a herança do Senhor para nossas vidas, que é Jesus na cruz, que pagou um preço para que a gente possa alcançar o alvo, Jesus, naquele grandioso dia. Então, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que adiante de mim. Então Paulo dizendo que ele julgava não ser perfeito, né? Ele sabia que ele não era perfeito, mas que ele deixava as coisas que para trás ficaram para que ele possa alcançar, né? E avançando para as que estão diante de mim. O que tem estado diante de ti? Você tem olhado para as coisas que passou ou tem olhado para o alvo que é Jesus, né? Se a gente for olhar para o que já passou, a gente vai olhar para as nossas falhas, nossos erros, para as perseguições. Nós vamos olhar por tudo aquilo que passou, coisa que passou, às vezes a gente não consegue mais remediar, não consegue mais mudar, né? Às vezes é aquilo que sai da nossa boca, ou aquilo que a gente fala sem intenção, ou algo que a gente errou mesmo. Mas Paulo está dizendo, ele fazia todas aquelas coisas, né? Acreditando que estava agradando a Deus quando ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas ele não podia mudar, então ele julga que ele não era perfeito, ainda não era perfeito. Mesmo aceitando Jesus, a gente não é perfeito. E ele disse, mas eu não posso mudar aquilo. Então, eu vou esquecer das coisas que se passaram e vou olhar para o alvo que é Jesus, avançando para as que estão diante de mim. O que tem estado diante de ti? Se for Jesus que estiver diante de ti, a cruz, aquilo que Jesus fez por você, você vai seguir sim adiante, você vai vencer sim, porque Jesus passou pela cruz para que você alcance o alvo, para que você alcance o propósito dele, que é salvar vidas, e você é uma dessas vidas, almas que o Senhor quer que seja salva, aleluia. Verso 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o nosso alvo é esse, nós temos que prosseguir assim como Paulo fez para o alvo, que é o prêmio Jesus, né? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a gente tem que todos os dias, né, olhar para o alvo, olhar para Cristo, né, pedir para o Espírito Santo de Deus nos assemelhar a Cristo, né, transformar, né, aquele velho homem que possa ainda estar dentro daquele que ainda aceita Jesus, para irmos sendo transformados para alcançar a soberania de Deus, para alcançarmos a vocação do Senhor para nossas vidas, aleluia.
pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então, né, que aqueles que já estão amadurecidos na fé, que têm a memória de Cristo, né? E se eles não têm essa esperança, se realmente eles não estão dispostos a seguir para o alvo que é Jesus Cristo, né? Então, Deus tem que vai revelar-se a ele, aleluia. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos da mesma forma. Isso quer dizer que a gente possa prosseguir, né? Andando no mesmo caminho, no mesmo alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, né? Então Paulo dizendo, olha, tenha por exemplo a mim, que era falho, pecador e ainda não era perfeito, mas ele seguia em alvo. E quantas das vezes, quando a gente olha para esse versículo, a gente pensa em desanimar, porque a gente sabe que a gente é falho, que a gente sabe que a gente não consegue, porque a gente vê as perseguições, porque nós precisamos que Deus mude o nosso interior, porque, né, o homem, ele veio, né, de uma natureza pecaminosa. Então Paulo dizendo assim, mas tenha, por exemplo, a mim, que não sou perfeito, mas eu deixo as coisas que se passaram para trás e sigo pelo alvo que é Jesus Cristo de Nazaré, pedindo a misericórdia dele para que eu consiga prosseguir e me aperfeiçoar cada dia mais, aleluia. Que nós venhamos ser como Paulo, que a gente não venha desanimar, aleluia, porque antes Paulo, ele tinha todo um privilégio, né, diante dos homens, e ele então abriu mão de tudo aquilo para seguir a Jesus, e onde ele foi perseguido, onde ele foi, né, espancado por muitas das vezes, mas ele não abriu mão de seguir aquilo que ele conheceu com Deus, a intimidade dele com Deus, aquilo que Deus se revelou a ele, era tão mais importante do que aquilo que o mundo dizia a respeito dele, né? Que aos olhos daqueles homens fariseus e judeus, ele era um traidor, ele tinha traído a Deus, mas ele sabia a intimidade que ele teve com Deus, a experiência que ele teve com Deus foi tão grandiosa que ninguém poderia mudar aquilo. Poderiam pensar o que fosse a respeito dele, mas não ia mudar aquilo que Deus tinha com ele. Glória a Deus, que a gente possa pensar assim e olhar para o alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isso quer dizer, né, aqueles que tentam viver a sua vida independente sem Deus, eles não obtêm vitória. Aqueles que buscam viver a sua vida, né, por si mesmo, com a sua própria justiça, eles não estão agradando a Deus, dos quais muitas das vezes vos disse e agora também digo chorando. Então, né, Paulo diz aqui de uma forma que ele estava triste em ver que aqueles que não aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles são inimigos de Cristo. Eles são inimigos de Deus, aleluia, porque somente Jesus pode nos salvar, não tem outra maneira, não tem outra forma de sermos salvos, aleluia. Ninguém tem esse poder de nos salvar, somente Jesus. Então que você olhe para o alvo, Jesus Cristo de Nazaré. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, aleluia. Então, né, aqueles que ignoram a cruz, aqueles que não olham, né, ali, o que Jesus fez por eles na cruz, eles estão ignorando, né, até mesmo ali a salvação deles. Eles estão ali, então, agora ignorando que eles podem perder a alma deles por causa de uma rejeição ao Deus poderoso e santo. Eles estão tão contaminados que eles não conseguiam ver que Jesus foi o Messias que veio e nos salvou do pecado. O Deus deles é o ventre, quer dizer, eles vivem para o seu próprio ganho pessoal, para o seu próprio vamos dizer, somente olhando para o seu próprio umbigo, né? Eles querem saber deles estarem bem, aleluia. Era o que muitos deles faziam. E a glória deles é para a confusão de si mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. É o que nós não podemos fazer.
Nós temos que olhar para o alvo, Jesus Cristo de Nazaré, e não pensarmos só no nosso ganho pessoal, mas sim pensar em agradar a Deus e não pensar nas coisas terrenas, mas sim nas coisas do céu, as coisas no interesse celestial, glória a Deus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Então, que nós vivamos aqui na terra, mas tendo em mente que o nosso alvo é o céu. Que a gente tenha em mente que tudo que nós passamos aqui vai ficar. Tudo que nós planejamos, se não tiver Jesus, é em vão. Se não for para a honra e glória de Jesus, é em vão. Mas que a gente possa prosseguir para o alvo, que é Jesus de Nazaré, né? Que a gente possa viver sabendo que a nossa cidade está nos céus. É o que Paulo falou, né? Nós somos cidadãos dos céus, aleluia. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Isso é dos céus que nós esperamos vir o nosso Salvador arrebatar a igreja de Cristo. Glória a Deus. Que transformará o nosso corpo abatido. Isso Jesus vai então transformar o nosso corpo abatido, nosso corpo sofrido. É Ele que vai trazer para nós um corpo glorioso, para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha só. Então Deus vai, né? Cada um que morrer em Cristo vai ter um corpo glorificado. Olha que lindo. É o que Deus falou para cada um de nós. É o que Deus fez quando ele passou pela cruz, quando ele morreu na cruz por nós. Aleluia. É forte, né, quando a gente fala morreu, mas ele fez isso por nós. Ele passou pela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Não importa o que você tem passado, que você olha e fala, é o meu fim, eu não estou aguentando mais, mas você tem uma promessa de uma ressurreição e de ter um corpo glorioso. A nossa cidade é no céu, glória a Deus. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, né? Então, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quer dizer, tudo é sujeito a Cristo. Todas as coisas têm que ser sujeito a Cristo. Glória a Deus. Tudo se sujeita a Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus que criou o céu e a terra. Ele é o soberano, o grande eu sou, aquele que passou pela cruz para nos deixar a ressurreição, que é a maior promessa, é o nosso maior tesouro, que a gente venha ter a alegria da salvação, que a gente não venha ficar abatido, mas que a gente venha ser feliz, né? Glória a Deus. Que como se diz, todo dia nós estamos mais perto de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso, que a gente venha abrir mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de qualquer coisa que possa tirar ali o mérito de Jesus. Assim como Paulo abriu mão de tudo aquilo que podia ser privilégio para a vida dele, para servir a Cristo, que nós venhamos ser assim. Né? Nada, nenhum título, nenhuma honra dos homens pode nos levar à verdadeira salvação. Mas quando nós temos uma intimidade com Cristo, nada vai poder nos afastar do alvo, que é Jesus Cristo. Que você possa fazer como Paulo. Ele sabia que ele não era perfeito, mas ele estava prosseguindo para o alto. Né, para o alvo que é Jesus, e as coisas que se passaram ele não olhava, ele prosseguia para o alvo, para o alvo, para o alvo, porque se nós pararmos no meio do caminho, nós vamos paralisar aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós e na nossa vida. Mas que a gente venha prosseguir todos os dias para o alvo, cada dia mais caminhando, subindo um degrau para chegar no alvo que é Jesus Cristo de Nazaré, é a cidade santa, né? A nossa cidade é no céu, é o que o Senhor está falando para mim e para a tua vida, mas nossa cidade está nos céus, né? Quer dizer então que tudo que nós vivemos aqui, né, nesse mundo, glória a Deus, aleluia, agradecemos a tudo, a uma caneta que a gente tenha, glória a Deus, foi o Senhor que permitiu a gente ter, mas que a gente não venha ser apegado às coisas terrenas, mas que a gente venha olhar para aquilo que o Senhor tem guardado para nós lá no céu. Esta é a nossa maior promessa, o céu.
Vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, obrigada, Paizinho querido. Pai, venha, Senhor, nos moldar, venha transformar, que a gente venha, Senhor Jesus, olhar para ti. Aquilo que passou, passou, Pai, mas que a gente venha olhar para o alvo, para que o Senhor venha nos aperfeiçoar. Espírito Santo de Deus, venha trazer consolo, alegria, restauração. O Senhor é um Deus de poder, é um Deus de glória, que a gente não venha ficar apegado às coisas terrenas, Senhor, nem aquelas coisas que já se passaram, mas que a gente venha olhar para o alvo, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, venha nos transformar, nos moldar de dentro para fora, Paizinho querido. Senhor, o Senhor é um Deus poderoso e santo, e não há outro Deus além de ti. Que a gente não venha olhar para o nosso próprio interesse, mas venha olhar, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor quer que nós façamos na terra. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, derramando cura, libertação, fortaleza, ânimo novo, Pai. Que ela venha entender que a cidade de todo aquele que crê em ti é no céu. Nós estamos aqui como peregrino, Senhor, peregrino, e que a gente venha viver assim, confiando que a nossa cidade está reservada, que o Senhor reservou para nós um lugar maravilhoso. Que o Senhor vai dar um corpo glorificado para cada um dos seus filhos. É o que nós acreditamos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.